Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar esse bendito e querido podcast que nós amamos fazer isso. Eu particularmente amo estar aqui com eles e trazendo a palavra de Deus para vocês. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje nós vamos ouvir uma história, a história de vida de Passarinho, de conversão dele. E a gente já sabe como é que é, a gente já escutou dele esse testemunho, e é um testemunho muito bom, por isso que nós quisemos trazer aqui, forte, e que nós temos certeza que vai abençoar você, assim como nos abençoou. Então estamos aqui de novo, ainda com a ausência de Renatinho, que está cirurgiado, está de atestado. Está de atestado. Jefinho, dos bastidores ali, Márcio Bandeira, Júnior Passarinho e eu, Robson Frazão. E vamos começar, como sempre, mas agora em definitivo, com o nosso querido Júnior Passarinho. Passarinho, meu querido, como é que era a sua história antes de conhecer a Cristo Jesus? E o que foi que aconteceu que lhe trouxe para o Evangelho? E como está sendo sua vida hoje em Cristo Jesus? Amém. Rapaz, a minha história, o meu testemunho é algo bem engraçado, né? Eu tinha ódio de crente, cara. Eu tinha ódio de crente, porque eu era espírita, né? Desde criança fui envolvido nesse meio, no meio espírita, através dos meus pais, né? Meus avós também, tá? Enfim. E eu achava que os crentes falavam mal da minha religião, da religião da minha família. Imagina. Né? E eu tinha ódio, cara. Eu tinha ódio ao ponto de, quando eu via os crentes passando, eu jogava pedra e me escondia. Bonzinho, né? Bonzinho todo. Eu jogava pedra e me escondia. Porque eu não suportava ouvi-los falando mal da minha religião. E aí, quando eu estava na roda de amigos, né, que aí iam falar em religião e tal, que eu procurava entender, aí eu comecei a achar que, assim, não, a minha religião, né, tratava do espírito da pessoa. E os crentes tratavam do corpo da pessoa, da matéria, da carne, né? E nunca fazia essa ligação com o mundo espiritual. Passando só uma pergunta rapidinho. Você fala espiritismo, mas qual o tipo de espiritismo? Porque tem vários, né? Tem vários. Não conheço, mas assim, tem Umbanda, tem Candomblé, tem aquele negócio de mesa branca. Tem Quimbanda. Então qual que você participava assim mais? Qual que você era efetivo? Você realmente era efetivo? Você... Assim, a gente era kardecista, né? Que é aquele espiritismo que segue a linha de Allan Kardec. Sim. A gente frequentava muito... Eu não vou falar nomes aqui de centros espíritas, né? Enfim. Mas era da linha kardecista. E quando a gente foi morar na cidade de Macapá, meus pais, principalmente meu pai, era envolvido com política lá, porque o irmão dele, meu tio, era político lá. E eu não sei como, mas meus pais, acho que foi através da minha mãe, teve contato com uma mãe de santo lá, de um terreiro. Isso já é Umbanda, no caso. E começou a levar a gente, né? E meu pai também começou a ir. Então a gente começou a frequentar esses lugares mais rotineiramente. E eu lembro por diversas vezes que a gente chegava lá, até de dia mesmo, ia lá visitar, por exemplo, a mãe de santo, e ela estava sozinha lá no terreiro, muitas vezes incorporada lá com a entidade. E quantas vezes a gente, do lado do terreiro, tinha uma bodegazinha, e mamãe levava a gente lá para comprar refrigerante, salgado, para oferecer para a entidade, né, quando a gente entrava. E lembro também uma vez que a gente entrou lá no terreiro, tava só a gente e a mãe de santo lá, e ela incorporada,
se eu não me engano, com um preto velho, né? E trouxeram uma bacia. Eu me recordo que acho que era água com alguma essência, não sei, e uns galhos, negócio, e começou a fazer uma reza no nosso corpo, como se estivesse fechando o corpo, né? Tanto em mim como na minha irmã, na minha mãe. E a gente conversava com essas entidades e era algo natural pra gente. Outra vez eu me recordo que a gente foi tipo para um aniversário, eu não sei se era do terreiro ou se era da Mãe de Santo, e tinha muita gente lá se manifestando e a gente conversava com as entidades lá, como estivesse conversando naturalmente aqui com uma outra pessoa. As entidades que você diz é a pessoa incorporada. Incorporada, né? Os demônios lá incorporavam nas pessoas e era a maior coisa natural, né, pra gente. O seu nível de envolvimento, no caso, você já era tipo assim, consagrado a alguma coisa, você estava lá participando, era apenas um ouvinte, né, que estava participando, estava vendo, estava chegando, estava aprendendo, qual era o seu nível de envolvimento? Consagrado, que eu lembro assim, nunca fui, Nunca né? fui. Mas devido à proximidade da minha mãe com a Mãe de Santos, ser uma coisa mais próxima assim, então a gente frequentava muito de perto. Eu lembro que várias vezes a gente chegava lá e nós éramos instruídos, né? Por exemplo, ela levava a gente lá para um quartinho que tinha várias velas, ensinava a gente a fazer trabalhos, explicava a vela vermelha para fazer isso e isso, a vela preta faz isso e isso, enfim. Mas consagrado mesmo. Estava encaminhando, né? Se É fosse, como já, com certeza isso teria sido. E assim, eu sempre fui, não sei se devido a ter esse contato desde de criança, desde pequeno, com o sobrenatural, eu sempre fui fascinado pelo sobrenatural. É fascinante mesmo. Eu via mesmo assim a dimensão espiritual. Eu via as entidades, eu via, né, embora eles se manifestassem na minha visão ali como fossem espíritos, né, e não demônios, claro, para eu viver naquele engano, mas era comum eu ver as coisas. Tanto é que uma vez, em um terreiro, a entidade lá manifesta, chegou para a mamãe, na verdade, minha mãe que disse, olha, fulano, né, disse lá o nome da entidade, disse, meu filho disse que vê isso, vê aquilo e tal. Só que por muitas vezes eu via, mas eu não queria levar em conta ou acreditar de fato, que eu sempre puxava, eu pensava que não, é fruto da minha imaginação, entendeu? Não é coisa da minha cabeça. Fazendo só uma pergunta aqui, eu acho que essa pergunta deve estar na cabeça das pessoas que estão ouvindo agora, essa visão que você fala assim, é uma visão como a gente enxerga, por exemplo, eu estou vendo o Robson aqui, uma visão que a gente chama hoje, a gente conhece como visão aberta, ou era uma percepção? Não, visão aberta. Uma visão mesmo. Visão você aberta. enxergava. Caraca. Você via os espíritos? Via os espíritos. Caramba, bicho. Em qualquer ambiente, assim, ou nos ambientes quando estava invocando, tendo alguma qualquer ambiente. reunião? A minha mãe contava algumas histórias aí, né? Pesadas nesse esquema aí de coisa, de ver coisas, né? E é muito aterrorizante esse negócio. Tanto é que aí, uma certa vez no terreiro, mamãe disse para a entidade, olha, meu filho diz que tá vendo isso. Aí a entidade chegou e disse assim, a gente sabe, ele vê a gente, mas ele disse que não vê. Caramba. A própria entidade falou para minha mãe, a gente sabe que ele vê a gente. Ele vê e diz que não vê. Tem gente que duvida do mundo espiritual, né, cara? É muito real, tem gente que acha que o mundo espiritual é uma fantasia. Com certeza que a galera que é ateu, agnóstico, né, deve estar morrendo de rir, achando que a gente está falando aqui de bobeira, de coisas que não existem. Mas, cara, não tem como negar, né? Não tem como negar. Não é só o testemunho de passarinho falando sobre esse assunto, tem diversos
milhões de pessoas, até os próprios espíritas, os próprios pessoais da Umbanda, das religiões de matriz africana, elas falam isso, né, de ter contato com o sobrenatural dessa forma. Então, cara, é só para quem realmente é agnóstico, né, que não vai... Eu sei que você está querendo dizer que não é tipo assim, são os crentes que estão falando de Deus. Isso. Então aquele povinho exclusivo ali está falando de um ser que existe. Não, mas existem outras pessoas que têm experiências com o mundo espiritual. Eu não estou nem colocando aqui Deus em questão, né? Isso, ou uma religião, mas o mundo espiritual de o mundo espiritual de forma geral, e eu estou dizendo que as outras religiões, inclusive as de matrizes africanas, elas falam relatos disso, e realmente, cara, dizer que o mundo espiritual é irreal é querer fechar os olhos para uma verdade simples e clara. Simples e clara, e eu acho assim que é negar, entendeu? Assim, você é aquela palavra que eu não gosto nem de usar, negacionista, né? Sim. Mas é ser um negacionista, é ser um agnóstico, né? Um cara que, não, eu sou cético, eu não creio nessas coisas. Tudo bem. Eu não conheço, eu não O fato creio. de você não crer não quer dizer que não exista. Simples. Exato. Ponto. Né? O fato de você não crer, de você nunca ter experimentado, não quer dizer que não exista. E às vezes eles ficam querendo desmerecer o que existe usando um argumento. Uhum. Um argumento, uma estrutura de raciocínio que, como acho que foi você colocou quando a gente estava no aniversário de Márcio, de um cara que colocou um raciocínio lá dizendo: se você é bom e se tivesse alguém sofrendo a maldade, você iria lá e faria alguma coisa para salvar aquela pessoa. Aí você diz: sim, eu faria. Então Deus não existe, porque se ele é melhor que você, por que ele deixa a maldade existir? Uhum. Entendeu? Aí, tipo assim, por causa de um argumento desse que para mim é bobo. Para mim é bobo. Nada a ver. Aí o cara pega e fica: não, Deus não existe. Não faz sentido você querer negar um fato por causa de um argumento. Tipo, eu sempre digo que se eu fosse ateu, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu fosse ateu, eu jamais iria desmerecer um testemunho como o seu. Entendeu? Porque... Como é que ele vai negar? Porque assim, eu jamais iria lhe desrespeitar. Um exemplo, dizer assim: não, isso não existe. Porque eu me coloco no lugar. Entende? Nós somos cristãos evangélicos e temos o nosso ponto de vista em relação a esse mundo espiritual, né? Quem está desse lado fica: não é demônio não. E quem está do lado de cá fica: é demônio sim. A gente não vai entrar nesse debate assim. A questão não é essa. O que eu estou querendo trazer não é isso. Mas a questão é: imagine que eu sou uma pessoa comum, não creio em nada, e de repente eu vejo um vulto na minha casa. E aquilo me incomoda. Eu não digo a ninguém, eu fico: não, foi coisa da minha cabeça. Passa um dia, uma semana depois, eu vou lá e olho, vejo de novo e percebo que mais nítido. Que era alguém da minha família, tipo, sei lá, um avô. E de repente quando eu olhei, vi que era meu avô e ele saiu. Ixi, meu Deus do céu, e agora? Aí de uma terceira vez eu vejo que ele tá ali, ele ficou parado para mim, eu andei em direção a ele, depois eu vi ele saindo lentamente. Ou seja, vi um negócio mais duradouro. Uhum. Certo? E de repente eu chego para você e digo: Márcio, cara, me ajuda, aconteceu isso, eu tô perturbado, porque ou existe um espírito mesmo ou eu tô ficando louco. Imagina você nessa situação. Você é um cara que não crê em nada e tá ali na sua, nem ateu, nem crente, você simplesmente vive sua vida, nunca teve contato com esse mundo. Como é que você ia se sentir? Entendeu? Imagine como é que eu iria me sentir se o cara desmerecesse, se eu realmente tivesse visto e o cara desmerecesse: não, você não viu. Aí porque o chato eu não dessa acredito situação, nesse mundo, então você não viu. Então eu jamais faria isso. O chato da situação é justamente isso. Pessoas: não, tá ficando louco, com certeza. Como é que fica o cara? A verdade é só dele, né? Como é só de quem disse que tá aqui. Aí vai aconselhar o quê? Não, vá no psicólogo, ou no psiquiatra, né? Exatamente. Nada contra psicólogos nem Com psiquiatras, certeza, né? não. Mas assim, não é a verdade absoluta do que você está falando. Por que você está falando? Não, tá ficando... Não é por aí, não. Mesmo que se eu fosse ateu, eu diria para a pessoa: cara, olha, procure uma igreja, procure um pastor, alguém que possa lhe aconselhar, um padre. Você crê em quê? É isso. Qual é a sua linha? Assim, eu
pelo menos ia dar uma orientação nesse sentido, mas... Conforme a crença da pessoa. Né? Isso, mas desmerecer, tipo, não, você não viveu isso porque eu não vi. Homem, tira isso da sua cabeça, não existe Entendeu? não. Tipo, eu jamais farei isso, porque eu fico me imaginando no lugar. Imagine agora eu me sentindo sem poder contar para ninguém e eu vendo. Se for assim, nós vamos ter que dizer que a depressão é inexistente. Porque o outro não sente. Além de não sentir, ninguém vê. Exatamente. Prove que a depressão existe. Só a pessoa que sente que passa por aquilo e acabou, cara. Não tem Verdade. como você que passar. É algo terrível, né? Verdade. Não tem como você passar essa sensação. Então eu vou dizer que a depressão também não existe. Por exemplo, porque o mundo espiritual não existe. Eu muitas vezes eu não sei o que é depressão, graças a Deus, e nunca vou saber. Infelizmente eu Robinho soube passou, que né, Robinho? Eu tenho essa consciência. Às vezes quem está até assistindo a gente aqui pode dizer, rapaz, nunca diga isso, dessa água não beberei. Cara, eu assim, nunca tive, em nome de Jesus, eu nunca vou ter. Amém. Mas assim, pelo fato de eu nunca ter tido, muitas vezes fica assim, pelo fato de eu não saber os sintomas, né? Doente eu já fiquei. Então, se você está com febre, eu sei o que é uma febre. Sim. Se você está com enxaqueca, eu sei o que é enxaqueca porque eu já tive. Enfim, mas depressão nunca tive. Então, pelo fato de eu não saber os sintomas e nunca ter sentido, eu poderia dizer, rapaz, esse negócio não existe, não. Exato. Esse é o problema, cara. Nada disso que o cara... Rapaz, esse é o problema. Aí a pessoa que passa por aquilo se sente diminuída, menosprezada, sem saída, entende? Porque ela tá com aquele sofrimento e vê que ninguém entende, ninguém acredita. Cara, é terrível. Eu passei, eu vivi, eu sei o que é... Eu sei o inferno que é que fica na sua cabeça, você olhar para as coisas e ver que nada tem sentido, e uma sensação de angústia, e uma sensação de que as coisas não eram reais, e que... E tem solidão também, aquela sensação de solidão também? Tem. Já senti. Também já fui, vamos dizer assim, aterrorizado por isso, né? A sensação de que tudo vai dar errado e que a única coisa que vai solucionar aquilo ali é você se eliminar, para evitar uma palavra mais pesada. Caraca, bicho. Entendeu? Ou seja, você fica com essa sensação de que só aquilo, só tirando... É uma perturbação tão grande ao Exato. ponto de você querer acabar com aquilo tirando sua vida. Porque Isso. você sabe, rapaz, se eu tirar minha vida, acaba esse A sofrimento. sua razão fica lhe empurrando para isso. Entendi. E você tem que buscar, no caso o que eu fazia, era me alimentar da palavra, lembrar da palavra, trazer à memória o que me dá esperança. Confessar a palavra. Entendeu? Então eu sei que isso vai passar, eu sei que é uma sensação de agora, eu sei que isso vai passar, e eu ficava ali. E outra, foram acho que 2 anos ali pesados, sem remédio. Entendeu? No início eu tinha uns remedinhos ali, fraquinho, que uns momentos de fragilidade eu tomei, mas não era um indicado, entendeu? Uhum. Nem que nada contra remédio. Se você sente, procure especialista, tome remédio, não tenha preconceito, se trate. Exato. Mas eu passei sem, né? E é muito pesado. E você ver, você perceber, só você perceber, a pessoa não precisa nem falar, só você perceber que as pessoas não estão meio que acreditando ali em você, cara. Ou então que é desdenham, horrível. né? Desdenham. Ah, isso é frescura, não sei o quê. É a mesma coisa, cara, que eu acho chato. É quando a gente está expondo uma situação dessa, como o passarinho estava expondo aqui, do mundo espiritual, e as pessoas, não, isso aí, baboseira, esse negócio da cabeça, isso não existe. Eu acho cara, arrogância. eu acho Deboche, né, cara? muita arrogância. É muita arrogância O achar deboche. que você, por não conhecer uma coisa, você é o dono da verdade. Você é o bobão. Você é o bobão. Cara, eu vou até citar isso aqui, não tem nada a ver com o assunto da gente, mas eu vou citar. Eu vi assisti um debate agora, acho que foi dia 26 e 27, ou foi 27 e 28. Não, que dia hoje? Não, 26. Então foi 24 e 25. Antes de ontem, quarta e quinta-feira. Um debate com o pastor Tassos Licurgo e Pirula. Foi cara, muito bom. eu amei. Foi muito bom. Cara, eu amei Pirula. Foi top. Eu amei Pirula. Cara Pirula. Um cara humilde. Sou cristão, você é ateu, mas tem meu respeito. E o meu. Muito respeitoso. Eu vou ver. Cara, Demais. Pirula foi fantástico. Fantástico. Inclusive, até tem um corte lá, Tassos falou que o Pirula tá querendo se lembrar do negócio. Ai, meu Deus, aí Tassos vai virar corte, findou virando corte mesmo, sabe? Os caras pegaram o corte. Pirula, ó, parabéns, muito respeitoso. Foi top. Pastor César intermediando, né? Sim, E sim. dizendo assim, Pirula, Deus te abençoe, ele, beleza. Cara, eu acho que o respeito, né?
Apesar de que você, eu não creio, eu não acho. Bem, não respeita, cara. Viva a sua vida, você não precisa estar querendo destruir Exato. as coisas dos outros, não. Ou se achar superior. Ou achar que você detém a verdade. Não, cara, não é isso não. Foi um debate impressionante. Eu assisti um atrás do outro. Eu assisti também. Eu assisti no dia que tinha gravado o segundo, então eu assisti o primeiro e o Fizeram segundo. o segundo, foi. Foram 2 dias eles Dois dias os Foi. dois. Cara, Uhum. foi maravilhoso. Assista que você vai gostar. Top. Então, assim, Passarinho tá expondo. Por que eu trouxe isso aqui pra mesa, né? Até virou uma parte aí que o Robinho tava dando testemunho dele. Achei massa. Isso é maravilhoso. Mas por cara. que eu acho que trouxe isso pra mesa? Porque Passarinho tá falando aqui de coisas que são verdades, né? Então, assim, se você é ateu, é agnóstico, você não crê em nada, cara, então, beleza, não precisa assistir. Mas, assim, não tece comentário desdenhando, querendo ser o pai da verdade, o dono do saber, que vai ficar feio. Então, assim, apenas não creia, beleza? Apenas não creia e segue tua vida e a gente vai estar orando por você. Mas, assim, isso aqui são coisas que são verdadeiras, são coisas que são reais, são coisas que, assim, embora você negue, existem, né? O mundo espiritual é real, a gente participa dele o tempo todo, Verdade. né? A gente vive com um Deus que é vivo, poderoso, maravilhoso, cheio de alegria, de coisas que compartilham com a gente. Então, se você nega, é só você que nega, né? Então, O mundo espiritual, para mim, é a realidade. exato. Eu também concordo, eu penso assim. É a realidade. Eu penso assim também. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando aquela palavra verdade, eu não lembro se em grego quer dizer aletheia, a pronúncia, mas um dos significados dela é representar a realidade. E, cara, para mim, que senti a ausência de realidade de finalzinho de tarde, como se as coisas não fossem reais. Cara, é ridículo, é horrível, Cara, né? Essa é horrível. situação. É horrível. E quando você tem experiência com Deus, você vê que o mundo espiritual é que é a realidade. Entende? Aqui é muito mais forte. E se não fosse isso, bicho, não tinha sentido eu continuar aqui, não. Eu tô aqui vivo, por Deus, literalmente por Deus. Porque o ser humano sem Deus, cara, tende a não suportar isso. Eu sei porque É um eu vazio. Porque se você não tem algo Não tem forças em superior si àquilo mesmo, ali, e tudo que você acredita é só isso, se sua mente está lhe dizendo que nada tem sentido, cara, você fica a um passo de uma loucura, a um passo de uma besteira, entendeu? Então, saber que Deus é real, bicho, é o que me dá ânimo para viver o agora. Sim. Entendeu? Me dá ânimo para acordar amanhã, entende? Às vezes vem coisas na minha cabeça, tipo, sei lá, do nada, surgiu um probleminha aqui, ou uma coisa que pode ser um problema. Aí daqui a pouco vem um eita, né? Eita, e agora? Como é que vai ser? Uma preocupação, eu fico nervoso e tal, aí daqui a pouco eu paro, porque é normal. É o impacto da primeira notícia, né? Só que daqui a pouco eu paro, aí eu lembro, cara, há pouco tempo atrás eu tava assim, agora eu tô aqui. Passei por isso, agora eu tô aqui. Passei por aquilo. Aí vai diminuindo. E tudo que eu passei, Deus estava ali, se mostrando presente. O mundo espiritual se mostrou presente para mim. Eu conheci os dois lados, entendeu? E o lado da opressão maligna e o lado do alívio, da paz, da alegria, do riso. Essa paz é massa. Cara, tem Essa coisa paz melhor é não. massa. Tem coisa melhor não. Então, foi exatamente o que eu vivi com Deus, que quando surgiu um problema hoje, quando ele quer me atacar, eu olho para trás, vejo tudo que eu vivi, aí eu olho pro problema, ele surge desse tamanho, quando eu olho ele tá falando fino aqui. Entendeu? Porque as experiências com Deus fazem isso, entendeu? Sim. Produz crescimento, né? E voltando aqui para a questão de ver, eu lembro, eu criança, né, ainda lá em Macapá, foi num domingo de manhã, nós tínhamos ido para o centro espírita, que é da linha kardecista, não para o terreiro, mas para o que era da linha kardecista. E quando nós estávamos entrando, para entrar no centro espírita,
Tinha uns degrauzinhos assim para subir, e o pessoal chegando na entrada, e eu vi um homem caminhando para entrar, e atrás do homem um ser, uma entidade toda encurvada em cima dele, assim, encurvada em cima dele, acompanhando ele. Tipo montado dele? Não chegou a ser montado, mas quase que colado. Ele todo Como se fosse encurvado. flutuando em cima, né? Assim, andando por cima. Ele aqui... Ele acompanhando. Acompanhando. Conforme o cara dava os passos, aquela entidade, aquele negócio encurvado assim, acompanhando ele, sabe? Aham. E eu vi. Deus me livre. Imagina a cena, viu, bicho? Foi isso, por isso que eu disse Não, Deus o me cara livre. tá doido, é? E vi muitas outras coisas, né? E, enfim. Mas pra mim era tudo normal, né? Porque Você não ficava, tipo assim, assustado? Não. Você só via e... Ah, tudo bem, normal. Interessante. Meu amiguinho. Cara, como é que você não ficava assustado? Não. Nem falar em meu amiguinho, cara, tem relatos de crianças falando... Amigos imaginários. Amigos imaginários. Que- Cara, tem um desenho agora. Cara, por favor, parem de atacar as crianças. Amigo escuro, cara. Sério. Sério, meu amigo. Cara, a pelo gente amor de precisa- Deus. A gente... Amigo escuro. Meu irmão. Cara, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças da gente. O ataque agora é contra as crianças. O nome do filme, cara. Eu vi isso aí, o anúncio, eu não vou dizer aonde. Mas se quiserem pesquisar, vai lá. Amigo escuro, um desenho, cara. Fala sobre a criança que tem no desenho um contato com tipo esse aí, né? Uhum. E a gente vê relatos aí. E a criança assiste isso, aí abre uma porta. vai buscar o amiguinho escuro. Abre uma porta, né, uma brecha, e aquela criança começa a ser induzida àquilo, e na vida real ela começa a querer chamar ou criar um amiguinho escuro, e termina a coisa. Ou tá tendo a experiência e tá achando normal porque viu na TV. Eu, por exemplo, interessante, né? Eu via e não tinha medo. Mas eu dizia que tinha medo de alma. Vai entender? Geralmente interior tem muito isso, né? Conta a história de assombração. Mas, rapaz, eu morria de É medo. o que mais tem. Interior tem, viu? Com força. Eu morria de medo, meu amigo. Interior tem até hoje. O cara viu os demônios e tinha medo das histórias. Assombração, Eu dizia assim, Deus me livre uma alma. Às vezes eu estava sozinho no quarto. Escuta essa. Às vezes eu estava sozinho no quarto escuro. Aí vinha aquela impressão, né? Aquela impressão assim, logo na minha mente assim, você vai ver uma alma agora, uma alma. Eu dizia, ai não. Ai não quero não, pelo amor de Deus, não quero ver não. Com medo. Tinha medo só do nome, na realidade, né? Porque ver ele já tinha visto. Porque quando eu via, pra mim era normal. Pra mim era normal. Interessante, né? Mas enfim, aí eu sei que nós voltamos para Natal, para morar em Natal. Continuamos espírita. Eu lembro até uma época, meu pai, uma vez na semana, fazia aquele evangelho no lar, né? Pegava um livro lá de não sei se é Allan Kardec, o livro de Allan Kardec para fazer. Não lembro o nome do livro, mas era... Acho que é o Evangelho segundo Allan Kardec, né? O nome. Isso. Aí fazia o evangelho no lar, né? Tipo uma sessão de mesa branca, um negócio. Tal. E, cara, lembrei de outra coisa. A gente é muito pro centro espírita e tinha o momento dos passes. Dos passes. Onde você ficava... Primeiro eu quero deixar uma mensagem aqui pra galera que é espírita, que pode estar assistindo a gente. Isso aqui não é uma afronta. Sim. E nem um desdém, não. E nem um desdém. Inclusive, a gente tá falando que realmente é verdade, existe e tal. Estou contando minha experiência que eu tive lá dentro do espiritismo. E no momento dos passes, tinha um momento que tinha uma sala escura que algumas pessoas eram levadas para nessa sala onde os médios lá dentro davam passe. Cara, e eu via, eles chamam espíritos obsessores, né? O que nós chamamos de demônios. E eu via, cara, aqueles demônios que são, a galera do espiritismo conhece como espíritos obsessores.
eu via nas pessoas, e quando o médium ia dar o passe, as pessoas se manifestavam. Mas antes das pessoas se manifestarem, eu já via. Já estava lá, então, no caso. Eu já via. Era tipo, ele dava tipo um start, né? Vai, se mexe agora aí. Tipo isso, né? Exato. Na hora do passo. Isso, Na hora do passe. Isso só mostra que realmente há tipo um acompanhamento, já tá ali, né? Aquele negócio todo. O pessoal chama de encosto e tal. Isso. E aí nós viemos para Natal e tal. E eu lembro que eu fui estudar num colégio estadual. Bom, meu pai era bancário, trabalhando no Brasil naquela época. Quem era do banco, bancário, era rico. Era considerado rico. Naquela época, meu pai tinha 2, 3 carros, entendeu? Assim, a gente vivia uma vida, graças a Deus, maravilhosa. E sempre estudei em colégio particular. E aí, quando foi um certo dia, meu pai disse que ia me colocar no colégio estadual, porque esse colégio estadual iria inaugurar no ano seguinte, ia ser uma escola modelo e o diretor seria um primo da gente. E que os filhos dos amigos dele, lá do banco, iriam estudar lá também. E eu, por orgulho, né, Sair de colégio particular? Colégio particular, para mim era se rebaixar, né? E ele disse, você vai, eu disse, eu não vou. Ele disse, você vai, eu não vou. Aí eu disse, se eu fosse, se eu me colocar, você é reprovado. Aí o que foi que aconteceu? Reprovado. Fui reprovado. Comecei Bonzinho, a me envolver, né? com mais companhias, aquele negócio todo, aí gazeava a aula, me metia em confusão, em briga, e parará. Enfim, fui reprovado. Mamãe até falou com o professor de história, fui reprovado em história, matéria de história. Mamãe falou até com o professor para me dar outra chance, aí insistiu, aí ele disse, tá bom, vou dar uma outra chance. Fez outra prova, eu fui reprovado. Não queria estudar. Aí, o mais interessante foi a atitude do meu pai. No lugar de receber aquela bronca, foi o que ele fez. Ele chegou em casa, no final da tarde, aí ele disse, vai tomar banho, trocar de roupa, se arrume, que a gente vai pro cinema. Eita. E eu, pro cinema, ele disse, não, a gente vai assistir um filme, só eu e você. Cara, foi legal demais. Sabe onde era o Rio Grande, ali na cidade? Sim. Acho que é até uma igreja da Graça, um negócio assim. Sim. Vizinha Catedral. Uhum. Pronto, ali era o Cine Rio Grande. E nós fomos pra lá. Assisti uma vez lá os Trapalhões. Bem novinho. Cara, eu achei rapaz. massa, porque aí meu pai comprou pipoca. Jefinho sabe, né? Esse filme, os Trapalhões? Nem Nem sonhar, né? Jefinho não conheceu os Trapalhões. No lugar dele me dar bronca, ele teve essa atitude, né? Agora, sabe o que aconteceu depois? Ele comprou todos os livros de todas as matérias. Aí disse assim, suas férias estão aqui. Essa aqui vão ser suas férias. Eita. Estudar. Porque eu ia repetir o ano, né? E tem mais. Você vai estudar no colégio de crente. Ah, meu amigo. Aí que doeu, né? Que você não Aí gostava que de crente, doeu. né? Eu podia estudar em qualquer outra escola, eu ia estar conformado. Mas na escola de crente, que eu tinha raiva, a pessoa me coloca lá, não, vai, você vai estudar lá. Eu lembro que no primeiro dia de aula, eu com a perna engessada que eu tinha quebrado, entrei de muleta com a cara desse tamanho. Eu sou o primeiro que falar comigo, Dando desculpa na aí. muleta. Eu mandei para aquele canto, e eu era de confusão, né? E aí eu lembro que eu entrei na sala de aula com a cara desse tamanho. Quem era o professor de matemática? O pastor dos adolescentes. Eita. Só que eu não sabia, né? Aí todo dia quando chegava na sala, que o professor entrava na primeira matéria, vamos orar? Aí todo mundo curvava a cabeça para orar. E eu ficava lá com o olho aberto olhando para todo mundo. Com ódio, com raiva. E aí, com o passar do tempo, o cara... Eu não sei se com vocês foi assim também, mas na minha época era assim. Sempre na turma tinha o gostosão, que era o centro das atenções, que a galera dava valor, que as meninas eram loucas por ele, né? Que era o bambambam da sala. Uhum. Se o Gil antes estivesse aqui,
Valeu, Geu. Queria dizer uma piada, tirar um som de onda comigo. Aí Piada interna, né? tinha esse cara que o nome era Armando. Armando, se você estiver assistindo aí, cara, ó, um beijo pra você. Foi o cara que me ganhou pra Cristo. Amém. Maravilha. Não sei como é que ele tá hoje, que ele mora em outro país e tal. Espero que esteja bem. Mas foi o cara que me ganhou pra Cristo. Ele, que era o bambambam da sala, que as meninas eram loucas por ele, que os caras queriam estar perto dele, sabe? Aquele... E eu ficava olhando assim, e mandei abestalhado. Olha, tudo atrás desse otário. E foi esse otário que eu pensava, que eu dizia que ele era otário, que começou a se chegar perto de mim. E conseguiu ganhar minha confiança, minha amizade. E através dele eu fui me abrindo, aí comecei a fazer amizade com os demais da sala, tal, aí fui me entrosando, mas sempre armado ainda. E ele sempre dizia assim, passarinho, sim, eu fazia capoeira na época, né? Eu já ia perguntar, tu já era capoeirista? Passarinho era capoeirista. Aí eu já era capoeirista, e quando a turma descobriu, aí parece que aí dá aquela valorizada ainda mais, né? Aí os cabas começaram a chegar mais perto de mim, tal, dando valor e não sei o que e tal. E na hora do intervalo eu fazia as ondas lá de capoeira e tudo. E ele sempre dizia assim, passarinho, rapaz, toda sexta-feira tinha o culto dos adolescentes, né? A igreja era na frente, a escola era atrás e lá nos fundos tinha a quadra. Na época não era nem coberta, era lá no Bereiano. E a escola que eu estava era Bereiano também. E a igreja era Batista Bereiana. Ele dizia, rapaz, vamos pro culto terça-feira? E eu sabia lá o que era culto. Eu não sabia achava o que era o cara culto. legal já, né? Já estava entrosado com ele. Não, mas não sabia que era legal, não. Não, Não, você cara. achava o cara legal. O Não, cara já era... eu já Mas achava você não legal. sabia o que era um culto, né? Eu não sabia o que era culto. Tanto é que eu cheguei em casa e disse, mamãe, o que é culto? Aí ela começou a rir, que era uma gargalhada. Ela disse, por quê? Eu disse, não, porque tem um amigo meu lá da sala que tá me chamando direto para ir para um culto. Ela disse, meu filho, o culto é como se fosse uma missa. Aí eu disse, pronto, agora prestou. Eu já achava a missa um tédio. Achava a missa tediosa demais, aquela liturgia toda, aquele negócio. E eu não tinha paciência para assistir uma missa. Ia para eu ia para missa, viu? Todo domingo eu ia para missa, mas com outra intenção. Uhum. De paquerar, namorar, de pegar as meninas. De paquerar as meninas. Uhum. Mas Quem nunca, né? Quem nunca. Mas para assistir a Mas missa... só na cabeça dele, né, no caso. Mas para assistir a missa, nunca, né? Criança, né? Aí mamãe disse, meu filho, é como uma missa. Eu disse, vixe, já sei que é chato. Eu pensava, né? Já sei que é chato. Eu não vou não para esse negócio, não. Aí quando foi numa bela sexta-feira, já de tardezinha para de noite, chega ele lá, ele morava no apartamento, aí ele interfona. Porque a avó dele morava no andar de baixo. Olha a coincidência. O Armando. A avó de Armando morava no apartamento lá de baixo. E a gente conhecia a avó dele. E aí ele foi na casa da avó, aí do apartamento dela, ele telefonou. Não, acho que ele foi lá em casa mesmo. Aí a mamãe foi atender, aí chegou lá e disse, meu filho, seu amigo Armando tá aí. Peço para ele entrar, e quando ele entrou, rapaz, eu vim buscar você pra gente ir pro culto. Eu sou, não vão nada, mesmo. Negócio de culto. Eu vou já conversar com a galera ali na esquina, bater papo e paquerar e tudo assim. Vamos pro culto. Aí a mamãe disse, meu filho, vá pro culto. Seu amigo veio aqui, teve a minha consideração e tal. Vá. De repente, quem sabe você gosta. Eu disse, tá, eu vou. Fui, né? Mas fui armado. E a gente foi conversando, a gente foi andando. Quando chegou lá, eu comecei a ver aquela galera, bicho, de adolescente. Eu disse, vixe, meu irmão, a galera toda que estuda comigo, ó. Vixe, a galera da escola. Aí comecei a achar massa, né? Era como o encontro da galera, então, vixe, meu irmão, é massa mesmo. Aí daqui a pouco, aí a galera conversando, tá, brincando. Aí daqui a pouco, lá vem o professor de matemática com o violão debaixo do braço. Eu disse, vixe, bicho, esse otário. Eu chamei ele. Elias, um beijo, meu querido. Até hoje a gente brinca com isso que a gente se encontra. Eu achei ele um otário. Aí eu disse, meu irmão, o otário do professor de matemática. Eu disse, ei, Armando, rapaz, esse bicho veio pra cá também e disse, homem,
o professor de matemática é o pastor dos adolescentes. Eu disse, ele disse, Aí, beleza. Aí quando eles vamos começar tal, aí a galera todinha, os adolescentes todinhos sentados na arquibancada, cara, era descoberto. A noite tava linda, tava massa, uma lua bonita. Da quadra, isso no caso. Aí tinha uns coqueiros. Meu irmão, o cenário era top. Aquela brisa gostosa, sabe? Aquele ventinho bom. Que ele orou para começar, que ele pegou o violão, que começou a tocar os louvores, que eu olhei assim, meu amigo, aqueles adolescentes com os olhos fechados, adorando a Deus. E a letra, é por isso que eu digo, meu amigo, o louvor é poderoso demais. Vocês que são do louvor, você que ministra louvor, você que toca, meu irmão, o louvor é libertador. Assim, o louvor é a palavra cantada, bicho. Tem um poder que vocês não têm ideia. Foi o louvor que me alcançou. Viu, gente? Foi o louvor que me alcançou. Eu fui várias vezes acho que mais para 2022, eu fui tocando na igreja, fui várias vezes com crise de ansiedade. Ou quando cheguei lá, eu estava tendo crise de ansiedade e segurava para ninguém perceber, ficava ali no meu cantinho, fazia a técnica que minha terapeuta orientou, e eu ficava ali. Tô segurando e dá uma sensação horrível. 2002 já, Albino? Não, 22. Ah, tá, 2022. Aí a gente tocando já no Caminho da Fé, e eu escalado. Várias vezes, toda vez que eu cheguei lá nessa condição, ou que isso disparou lá, sensação pesada, tudo, todas as vezes o jugo foi despedaçado pela unção do louvor. Quando a gente começava a tocar, às vezes eu estava ali aí, e me segurando, vamos tocando. Daqui a pouco o clima do louvor mudava, o jugo Exatamente. Sumia aquela sensação durante o louvor. Maravilha. Louvor é libertador, cara. Tem um poder, meu amigo. A Bíblia relata várias coisas, né, sobre o louvor, guerras que foram ganhas. Cara, no meio dos louvores Deus habita. Quer mais que isso, cara? Isso. No meio dos louvores Deus habita. Amém. Não tem nem como, né, Robinho, você não sair dessa situação. Robinho, gente, é um baterista, mas é um ministro baterista. Ele não é um baterista de igreja. Ele é um ministro baterista. E por acaso é baterista. Não é assim, Robinho? Ele teve um culto. Robinho ministrando ali, cara. Teve um culto. Na bateria. É empolgante. Teve um culto que esse homem... Eu notei, quando você entrou na unção, a sua batida ficou diferente. Lembra que eu cheguei para você lá atrás? Disse, Márcio, ele tá na unção. Daqui a pouco esse homem começou a fazer lá um solo, né? Começou a fluir. Eu disse, Márcio, tá na unção. Daqui a pouco esse homem riu. Maravilhoso. Foi no último Jovens no Caminho. Sim. Que aí Flávio ficou chamando o Matheus. Sim. Que aí Flávio que ele não tinha mais condições. Foi mesmo, Mateuzinho foi cobrir você lá. Verdade. Foi muito forte aquilo ali. Não só o momento, mas o culto em si. Você vê, né? O louvor é poderoso. E aquelas canções, eu comecei a ouvir e começou a chegar no meu coração. E ali aos poucos foi me quebrantando, né? Aquele coração duro, aquele negócio foi... Aí daqui a pouco Armando chega para mim, Elias já estava na palavra, mexendo na palavra, e Armando chega para mim e diz assim, passarinho, tu quer aceitar Jesus? Meu amigo, eu pensava que aceitar Jesus era que ele ia me dar um presente. Um presente físico, sei lá, uma lembrança, um presente. Você que Cosme Damião? Como se fosse... As balinhas. Ele tipo assimilou uma coisa, né? Aí eu, quer aceitar Jesus, imaginei que fosse um presente, o presente é bom. E foi um presente, né? Mas, só que, eu chego lá. Eu disse, quero. Ele disse, tá, peraí. Aí saiu e foi falar com Jean. Jean hoje, inclusive, trabalha lá onde eu trabalho. E quando a gente se reencontrou lá, eu disse, mas Jean, esse passarinho, a gente conversando e tal. Eu disse, rapaz, tu sabia que
tu lembra da noite que tu orou por mim para aceitar Jesus? Ele disse, rapaz, eu lembro. Eu disse, rapaz... Você perguntou para ele? Foi. Ele disse, rapaz, eu lembro. Eu disse, rapaz, mas naquela noite foi assim, eu contei para ele. Ele morreu de rir. Rapaz, não acredito, não. Foi mesmo, disse, foi. Ele falou com o Jean. Jean tem um amigo meu, passarinho, que quer aceitar Jesus. E Jean disse, chama ele para cá, para a gente orar por ele. Aí ele voltou na arquibancada e disse, passarinho, vamos lá em Jean, que ele tá lhe chamando. A gente foi. Chegou lá e disse, Jean, isso aqui é passarinho, estuda comigo e tal. Ele disse, opa, Armando, me fala mais um pouquinho de passarinho. Ele disse, um passarinho, a gente boa demais, estuda comigo, a gente pá. Aí Jean olhou para mim e disse, passarinho, você quer aceitar Jesus? Eu disse, quero. Eu disse, quero, esperando receber o presente, Jesus, né? cadê? Só que eu olhava assim, cara, eu não via nada. Os caras estavam sem nada, não tinha saco, não tinha nada. Eu disse, rapaz, esse presente tá onde? Pega depois, né? É. Ainda teve essa esperança, né? Eu disse, rapaz, que esse presente tá onde? Que esses caras estão me oferecendo, dizendo que se eu quero, eu já disse que quero e eu não estou vendo presente nenhum, né? Ele disse, passarinho, eu vou orar por você. Aí depois eu vou fazer uma oração, você repete? Eu disse, tá certo. Eu fechei os olhos, ele orou. Aí depois eu repeti. Aí ele disse, pronto. Eu disse, pronto o quê? Ele disse, você não quer aceitar Jesus? Eu disse, foi. E cadê ele? Ele disse, aí você acabou de aceitar Jesus. Eu disse, vou te aceitar Jesus, é isso? É? Ele ficou sem entender. Ele disse, é. Você agora é crente. Eu disse, eu sou o quê? Ele disse, eu sou o quê? Ele disse, você é crente? Eu disse, sou não. Tem quantos anos, passarinho, isso aí? Rapaz, eu tinha 13. Eu disse, sou não. Sou crente não. Tá. Uma coisa que eu não sou é crente. Eu disse, mas rapaz, você... Acabou de aceitar Jesus, né? Vocês que queriam aceitar Jesus, eu orei por você aceitou Jesus. Como é que desfaz? Rapaz, ei, eu saí de lá chateado, cara. Aí fiquei com raiva de Armando e tudo. Aí quando cheguei em casa, fui bater nas portas. Aí mamãe disse, que é isso? Eu disse, mas Pia, agora eu sou crente. Aí mamãe caiu na gargalhada, bicho. Você é o que? Eu sou crente. Aí ela, os caras me enganaram lá na igreja. Por isso que eu não queria ir, eu dizendo, por isso que eu não queria ir, que não sei o que. Peraí, tenha calma. Como é que foi isso? Aí O bom é que ele tava com tanta fé, e agora, tá vendo? Eu não queria ir, pô, eu sou crente agora eu sou crente, né? Não tem mais jeito, né? Aí ela disse, calma. Como é que foi isso? Eu disse, mas eu tava lá e a irmã perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu pensava que ele ia me dar um presente. Aí fui falar com outro cara, que eu acho que era o cara que tinha o presente, que ia me dar. Aí eu fui lá, o cara perguntou se eu queria, eu disse que queria. E eu fiquei esperando o presente, aí o cabo orou por mim e disse que agora eu sou crente. Ele não perguntou se eu queria ser crente. Ele perguntou se eu queria Jesus, aceitar Jesus, que eu pensava que era um presente que ele ia me dar. Um Guaraná. É. Guaraná Jesus, né? O que fosse, um Guaraná, um salgado. Mas para eu ser crente, minha mamãe, eu não sou crente não. Ela começou a rir, disse, meu filho, olha, quem sabe isso não é uma coisa boa. O que aconteceu com você? Você não sabe, de repente é uma coisa boa. Aí papai também veio, meu filho, olha, mesma coisa, né? Aceitar Jesus é uma coisa boa, tal, não sei o quê. Eu disse, tá, mas crente eu não sou não. Aí papai disse, não, tudo bem. Eu aceitei Jesus, mas não sou crente não. Aí papai disse, não, tudo bem. Papai disse, né? Não, tudo bem. Não tem pra que estresse, não. Isso não é nada demais, não. Eu disse, tá bom. Só que durante a semana, aquelas músicas ficaram remoendo na minha mente. Porque eu achei tão lindo, né? Eu nunca... Deixa eu te cortar aqui só um segundo. O poder da música. Eu tenho na minha memória uma música que foi a primeira música que me tocou profundamente. Se eu cantar, eu vou cantar um pedacinho pra vocês, que você, como assim te tocou profundamente? Eu não sei. Sei que eu era criança, que eu aceitei Jesus com 11 anos, né? E eu fui... não tá nem instalando mais, né? Com 11 anos eu fui pra igreja a convite de um amigo, né? Eu fui com interesse também, mas o meu interesse é porque eu sempre passava o carnaval em casa de praia, a gente viajava, e eu não achava legal casa de praia, não sei o que, essas coisas todas. E ele me contava, né, histórias que ia e tinha um retiro,
E lá no Retiro era legal, que era só jovem, só criança, e todos reunidos ali, tinha os acampamentos, e eu gostava muito de acampamento, essas coisas, negócio de criança mesmo, né? E aí eu fui para a igreja com interesse, até um amigo que já tá na glória já, Tony, o nome dele, um camarada maravilhoso, fantástico. E eu fui a convite de Tony. Mas esse Tony tem uma irmã? Tem, Luciana. Eu acho que você vai conhecer Tony, Elton, porque assim, a igreja que eu fui a primeira vez é a Batista Regular. E o acampamento que eu fui foi no acampamento Elim. Sim, lá, a gente ia muito pro Elim. Pronto, Elim lá no Bonfim. Que o Elim naquele tempo era o auge. Era como se fosse o Mardunas há 10 anos atrás, entendeu? Exato. O Elim era nesse nível. E o Elim era maravilhoso. Então assim, no intuito de ir para o acampamento, né, eu fui para a igreja. E subi, lá tinha escadinha, subi a escola dominical, assisti e tal. E Tony tinha me falado que para ir para o acampamento tinha que ser crente. E eu aceitei Jesus lá com esse intuito, né? Eu tinha essa convicção, sempre tive essa convicção dentro de mim, que eu nunca, não desmerecendo nenhum tipo de religião, nunca fui para a igreja católica, nunca fiz crisma, nunca fiz nada dessas coisas. Nunca acreditei dessa forma, entendeu? Eu sempre achava que se eu fosse ser alguma coisa, mesmo com 11 anos, eu já tinha esse pensamento. Se eu fosse ser alguma coisa na vida, ia ser crente mesmo. Porque a minha avó materna, ela é crente, sempre foi, desde a minha tenra infância. E a primeira pessoa que me levou para a igreja foi ela, né? Mas assim, depois que eu já tinha um entendimentozinho assim, com 11 anos, foi que eu fui, né, com esse interesse. Então, só para falar da música, né? Quando chegou no acampamento Elim, cara, que a gente se reuniu para o primeiro culto, a música falando sobre a natureza, que Deus tinha criado a natureza, não sei o quê, e o refrão era assim: venham cantar comigo essa canção, o que Deus fez não se destrói, não. Cara, parecia... Não, quase nunca. É um negócio muito antigo. Eu conheço uns antigos. Não, eu sei que você conhece, você é mais velho do que eu, né? Sim. Não, né? Mas 3 anos que pra você. Um pouquinho. Mas, meu amigo, eu comecei a chorar e eu não sabia literalmente por que eu estava chorando. Aquela música ali me marcou. Veja que fazem, tenho 46, fazem 35? Tinha 11. Você é de 77. 78. 78. Fiz agora, né? Fiz 1990. Exatamente. Então me marcou, cara, que eu não esqueci. Eu ainda lembro. Eu lembro do refrão da música, que é os que eu cantei pra vocês agora. Lembro da sensação que me tomou naquele local. E eu só tinha 11 anos. É uma criança. E eu fiquei chorando. Só eu tava chorando ali. Então, assim, o poder do louvor, cara, é uma coisa muito forte. O poder da música, né? Da música em si é muito forte. Tanto é que se você tiver aflito, qualquer coisa na vida, você passando por uma aflição, experimenta colocar um louvor. Tem até um ditado popular, né, cara? Quem canta os males espanta. É baseado em que isso, né? Alguma verdade, cara, com certeza que a palavra trouxe. Se você está aflito, e se você colocar um louvor e fechar seus olhos e deixar aquela música entrar, muda. Como aconteceu com esse homem? Muda a realidade, muda tudo. Muda. Entendeu? Libertador. Aquele peso, aquele jugo, parece que se dissipa na hora. Aí eu fiquei com aquela música, fiquei com duas, né, na minha mente, que eu tentava lembrar o refrão, eu não conseguia, eu ficava... Aí chegou um pedacinho de uma, grande é o Senhor, linda essa música. E muito digno de louvor. E eu achava, achava lindo, e ficava. Aí eu lembro que eu fechava o olho, e ficava. Aí outra essa paz que sinto em minha alma. Massa demais. Não é porque tudo em mim vai bem. Aí eu ficava, eu achava meu irmão. Aí pronto, aí a música foi trabalhando, sabe, dentro de mim. Ao ponto de gerar vontade de ir de novo na sexta-feira. Aí, coincidentemente não,
Na sexta-feira, Armando, passarinho, tu vem hoje? Eu disse, venho. Eu já estava com vontade de ir. E com o convite dele, aí eu disse, A semente ficou ali. é. Aí eu disse, vem. Aí fui. Show, mesma coisa. Os louvores e tal. Aí comecei a prestar mais atenção na palavra e tal. Cara, e Deus foi trabalhando comigo do jeito que ele sabia fazer. Que ele sabe fazer. Cada pessoa ele sabe como alcançar. Até que chegou o entendimento, entendeu? Do que era nascer de novo, do que era aceitar Jesus. E eu, dentro do meu quarto, me ajoelhei. Eu disse, Senhor, naquela noite não vogou não. Não vogou não, porque o meu coração não estava envolvido. Eu falei da boca para fora. Eu me ajoelhei e disse, mas essa noite eu entrego a minha vida para o Senhor. Aí confessei no meu quarto mesmo, me ajoelhei, orei. A partir dali, eu disse, agora eu sou crente. Isso porque a música ficou na tua cabeça. A música ficou. E Deus começou a trabalhar através da música. Entendeu? E aí foi. Quem convence? Quem convence? Quem convence? Isso era que ano? Cara, foi... Você é de que ano? Eu sou 79. Eu tinha 13 anos. 92. 92, foi isso mesmo. E eu tinha convicção agora que eu era crente. E aí, ficava em todas as sextas-feiras, porque eu pensava que era só nas sextas. Até que depois de um mês e meio, mais ou menos, aí Armando disse, passarinho, bicho, por que tu não vem para os cultos de domingo? Eu disse, tem culto domingo? Eu já estava achando tão bom no dia da sexta. Só que sexta era para adolescente, né? Domingo era... Culto público, né? Todo mundo, tal, com os adultos. Aí ele disse, tem, pô. Sexta-feira é dos adolescentes e domingo é com todo mundo. Eu disse, rapaz, acho que eu vou nesse dia de domingo também para ver como é. Aí fui, aí praticamente a mesma coisa, só que dentro da igreja, os louvores também, cada um mais lindo do que o outro, tal. Eu já estava com banda, né? com banda e mais tudo. E eu via meus professores, né? Via a galera que eu conhecia e tal. Eu disse, rapaz, que legal, os outros professores aqui também. Não só o professor de matemática, que era o pastor dos adolescentes, mas eu vinha meu professor de história e comecei a ver todo mundo. Eu disse, rapaz, que legal. E eu já estava começando assim a me sentir ambientado em casa, né? E aí fui crescendo. Aí, com 3 meses de convertido, eu era atleta, eu nadava. Com 3 meses de convertido, eu ia participar de uma competição de natação.